Existem segredos que não estão nos livros de história, mas que moldaram o destino dos homens mais prósperos do mundo. Segredos que não dependem de sorte, de diploma ou de herança. Hoje você vai descobrir o código que os verdadeiros vencedores carregam. Um código que transforma qualquer obstáculo em degrau. Napoleon Hill passou décadas estudando os maiores triunfadores do planeta, e o que ele descobriu é simples. Se você pensar como eles, agir como eles e decidir como eles, nada poderá te parar. Mas atenção, esses princípios não são para curiosos, são para quem está pronto para sair da média e entrar para o 1% que constrói o próprio futuro. Você está pronto? Seja bem-vindo a esta aula obrigatória sobre prosperidade, inspirada nos princípios eternos que Napoleon Hill revelou ao mundo. Aqui, não vamos falar de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Vamos falar de hábitos, mentalidade e decisões que criam resultados reais. Em cada capítulo, você vai entender um princípio fundamental, com exemplos práticos e aplicação imediata. Se você assistir até o final, vai ter nas mãos um mapa claro para construir riqueza, propósito e liberdade. Agora, pegue papel e caneta, porque o que vamos compartilhar aqui pode mudar o rumo da sua vida a partir de hoje. Capítulo 1. O poder de um propósito definido. Napoleon Hill afirmava que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Essa frase só funciona quando você tem clareza absoluta sobre onde quer chegar. Sem propósito definido, você é como um navio à deriva, com velas abertas, mas sem rumo. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro todos os dias, mas não saem do lugar? Não é falta de esforço, é falta de direção. Um propósito claro age como um ímã, atrai oportunidades, pessoas e recursos para você. Na prática, ter um propósito definido começa com responder a 3 perguntas simples, mas profundas. O que exatamente eu quero alcançar? Por que isso é importante para mim? Qual o prazo realista para chegar lá? Se você não pode responder isso agora, seu primeiro passo é parar e escrever. Não em algum dia, mas hoje. E mais, um propósito poderoso não pode ser egoísta. Hill descobriu que as maiores fortunas e legados nasceram de objetivos que beneficiavam outras pessoas. Quanto mais gente seu propósito alcançar, mais energia e recursos ele atrai. Imagine que seu objetivo é ter mais dinheiro. Isso é fraco. Agora, se você disser, vou construir uma empresa que gere renda para minha família e empregue 50 pessoas na minha cidade, isso muda tudo. É concreto, mensurável e inspirador. Ação prática de hoje. Pegue um caderno e escreva seu propósito em uma frase clara. Coloque no presente, como se já tivesse acontecido. Eu sou o fundador da empresa X, que gera Y empregos e impacta Z pessoas positivamente. Leia isso todos os dias, de manhã e à noite. O segredo é que quando você lê, visualiza e sente, seu cérebro começa a buscar meios para tornar aquilo realidade. Isso não é mágica, é foco. Lembre-se, a falta de propósito é o maior ladrão de energia, e energia é a moeda mais valiosa na construção da sua prosperidade. Capítulo 2. O desejo ardente que move montanhas. Napoleon Hill chamava o desejo ardente de o ponto de partida de toda conquista. Mas não é qualquer vontade. É um desejo tão intenso que se torna impossível ignorar. É como fogo, ou você alimenta, ou ele apaga. O que separa pessoas comuns de realizadores extraordinários não é sorte,
e sim o nível de comprometimento com aquilo que querem. Quando o seu desejo é fraco, qualquer obstáculo te derruba. Mas quando ele é ardente, nada te para. Veja, muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas no fundo aceitam desculpas, adiam ações e desistem diante do primeiro desafio. Por outro lado, quem tem um desejo ardente não procura condições ideais, cria condições para acontecer. Hill observou que todos os grandes conquistadores transformaram seus desejos em metas claras e escritas. Ele sugeria um exercício simples, mas poderoso. Defina exatamente o que deseja. Exemplo: quero alcançar independência financeira de X valor. Determine o que está disposto a dar em troca: tempo, estudo, esforço, capital. Estabeleça uma data limite. Crie um plano, mesmo que imperfeito, e comece agora. Escreva uma declaração clara e leia 2 vezes ao dia, visualizando o resultado como já alcançado. Um exemplo real: um vendedor que decide se tornar líder regional. Ele não espera a empresa oferecer um treinamento. Ele busca cursos, lê, se oferece para mais responsabilidades e, aos poucos, se torna indispensável. O desejo ardente não é só pensar no objetivo, é viver como se já fosse realidade. Seu cérebro começa a trabalhar para confirmar aquilo que você acredita profundamente. Ação prática de hoje: escreva em detalhes o que você quer conquistar e leia isso em voz alta todo o dia pela manhã e antes de dormir. Ao ler, feche os olhos e sinta a emoção de já ter alcançado. Essa prática diária transforma o desejo em combustível. E lembre-se, a maioria fracassa não porque sonhou alto demais e falhou, mas porque sonhou pequeno e teve sucesso. Capítulo 3. A fé como força motora. Napoleon Hill afirmava que a fé é a base sobre a qual toda grande realização é construída. Não se trata apenas de fé religiosa, mas de uma crença inabalável na sua capacidade de alcançar o que deseja, antes mesmo de ver qualquer prova física disso. A fé atua como motor silencioso que move suas ações e te mantém firme quando tudo parece incerto. Sem fé, até um bom plano desmorona diante da primeira dificuldade. Com fé, até um plano imperfeito pode abrir portas inimagináveis. Hill defendia que a fé pode ser cultivada através da repetição de pensamentos positivos e afirmações. Seu subconsciente é como um campo fértil. Ele vai germinar tudo o que você plantar, seja medo ou confiança. Por isso, é vital alimentar sua mente com imagens e palavras que reforcem sua visão de sucesso. Exemplo prático. Imagine um empreendedor que investe suas últimas economias em um negócio. Se ele se deixa dominar pelo medo de falhar, suas decisões serão hesitantes e inseguras. Mas se ele acredita genuinamente que vai prosperar e age todos os dias como quem já está no caminho certo, essa fé o levará a tomar atitudes ousadas e estratégicas que atraem resultados. Hill recomendava criar um mantra pessoal, uma frase de poder que você repete diariamente. Algo como: eu acredito no meu potencial e na força do meu propósito. Tudo o que preciso já está dentro de mim. Repetindo com emoção, você reprograma sua mente para eliminar dúvidas e fortalecer a autoconfiança.
Ação prática de hoje. Escolha uma frase curta que resuma sua fé no que deseja conquistar. Escreva em um papel, cole em um local visível e repita em voz alta todos os dias. A fé não garante que o caminho será fácil, mas garante que você terá força para continuar até o fim. Capítulo 4. Autossugestão. O poder de reprogramar a mente. Napoleon Hill descreve a autossugestão como a chave para controlar o que o seu subconsciente absorve. É o processo consciente de alimentar a mente com pensamentos, imagens e palavras que moldam suas crenças e comportamentos. Se você não dirige esse processo, o mundo fará isso por você e, na maioria das vezes, vai plantar medo, dúvida e limitação. Por isso, a autossugestão é uma ferramenta para assumir o controle da sua programação mental. Pense assim: o seu subconsciente é como um computador e a autossugestão é o código que você insere todos os dias. Se você programa com frases de derrota, a saída será fracasso. Mas se alimenta com mensagens de vitória, seu cérebro trabalhará para transformar essas ideias em realidade. Hill insistia que não basta repetir frases mecanicamente, é preciso acrescentar emoção e visualizar o objetivo como já realizado. Por exemplo, se você quer liberdade financeira, não diga apenas "eu sou próspero". Feche os olhos. Sinta a segurança de pagar suas contas com tranquilidade. Imagine-se ajudando outras pessoas com seus recursos e repita: "Eu sou próspero e minha prosperidade abençoa todos ao meu redor". Esse processo diário reforça a crença até que ela se torne tão natural que guie suas ações automaticamente. Ação prática de hoje. Escolha 3 afirmações curtas, positivas e no tempo presente sobre as áreas que quer transformar. Repita-as de manhã e à noite, sempre com emoção e visualização vívida. Lembre-se, o mundo externo é um reflexo da programação interna. Mude a programação e você muda os resultados. Capítulo 5. Conhecimento especializado. A chave para o poder. Napoleon Hill ensina que o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado e aplicado. Ter informações aleatórias não muda sua vida. É o conhecimento especializado, direcionado para um objetivo definido, que abre as portas da realização. Pense em quantas pessoas inteligentes você conhece que não alcançam grandes resultados. O problema não é falta de saber, mas sim a ausência de foco e aplicação prática. Hill dizia: a educação formal pode te render a vida. A autoeducação pode te render uma fortuna. O conhecimento especializado pode vir de várias fontes: cursos, livros, mentores, experiência prática, mas precisa estar a serviço de um plano claro. Por exemplo, se seu objetivo é empreender, estudar marketing, finanças e gestão é útil, mas só se isso estiver integrado em um plano de ação para o seu negócio. Dica prática: defina claramente sua meta. Liste quais habilidades e conhecimentos são essenciais para alcançá-la. Crie um plano de aprendizado contínuo com a aplicação imediata do que aprende. E lembre-se, você não precisa saber tudo. Pode acessar conhecimento especializado através de parcerias, o que Hill chamava de mastermind. Às vezes é mais rápido associar-se a alguém que já domina uma área do que passar anos aprendendo sozinho. O erro de muitos é consumir informação sem direção, tornando-se colecionadores de cursos em vez de realizadores. O caminho da prosperidade exige aprendizado intencional, aliado à ação consistente. Capítulo 6. Imaginação. A fábrica das ideias que geram riqueza. Napoleon Hill afirmava que toda riqueza começa com uma ideia.
E a imaginação é a oficina onde essas ideias são moldadas. Existem dois tipos principais: imaginação sintética, quando você combina conhecimentos e experiências já existentes para criar algo novo. Imaginação criativa, quando você acessa ideias originais, muitas vezes fruto da intuição ou inspiração. O ponto é que não existe prosperidade sem inovação mental. As pessoas que conquistam resultados extraordinários são aquelas capazes de enxergar soluções onde os outros só veem problemas. Pense em Thomas Edison. Ele não inventou a eletricidade, mas usou a imaginação para criar formas práticas de aplicá-la. Hill defendia que a imaginação é estimulada quando temos um objetivo ardente, pois a mente começa a buscar conexões, respostas e oportunidades relacionadas a ele. Como aplicar? Reserve diariamente um tempo para pensar em soluções e novas ideias para seus objetivos. Anote todas as ideias, mesmo as que parecem impossíveis. Crie um ambiente que estimule a criatividade. Músicas, leituras, conversas inspiradoras. E nunca subestime o poder da oração e da meditação como fontes de inspiração. Muitas das grandes ideias surgem em momentos de silêncio profundo. O erro de muitos é esperar que a criatividade apareça sozinha. A imaginação precisa ser provocada, alimentada e, acima de tudo, colocada em ação. Hill dizia: qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode conquistar. E tudo começa dentro da sua oficina mental. Capítulo 7. Planejamento organizado. O mapa para chegar ao topo. Napoleon Hill foi categórico. Nenhum sucesso duradouro acontece sem um plano sólido. O desejo é a centelha, mas o planejamento é o combustível que mantém a chama acesa até o objetivo ser alcançado. Ele explicava que um plano não precisa ser perfeito no início, mas precisa existir. A ausência de planejamento é o que transforma sonhos em frustrações. Sem um roteiro claro, qualquer obstáculo vira motivo para desistir. 3 fundamentos do planejamento eficaz. Objetivo claro. Você precisa saber exatamente o que quer alcançar. Em detalhes, passos específicos. Defina as ações diárias, semanais e mensais que vão te levar lá. Revisão constante. Ajuste o plano conforme aprende e avança. Hill também defendia a importância do mastermind. Trabalhar em conjunto com outras pessoas que complementem suas habilidades. Muitas vezes, a peça que falta para seu plano funcionar está no conhecimento ou na experiência de outra pessoa. Exemplo prático. Imagine que você quer abrir um negócio. Sem um plano, vai depender da sorte. Com um plano, você pesquisa mercado, define público-alvo, cria um orçamento, estabelece metas e prazos. Esse mapa não garante que o caminho será fácil, mas aumenta exponencialmente suas chances de chegar ao destino. O erro de muitos é achar que planejar é perder tempo. Pelo contrário, cada hora investida em planejamento economiza semanas de esforço desperdiçado. Hill dizia: a ação sem um plano é a causa de todos os fracassos. Então, antes de se lançar, pergunte-se: meu mapa está claro ou estou apenas andando no escuro? Capítulo 8. Decisão. A arte de agir sem olhar para trás. Napoleon Hill foi direto. A indecisão é um dos maiores ladrões de oportunidades.
Ele observou que as pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e as mantêm firmes, ajustando apenas quando há uma razão real, não por medo ou pressão externa. A indecisão é como um vazamento invisível. Você perde tempo, energia e muitas vezes o momento certo para agir. Enquanto você pensa demais, alguém mais ousado está ocupando o espaço que poderia ser seu. 3 leis da decisão poderosa segundo Hill. Baseie-se em fatos e visão, não em emoção momentânea. Não espere o cenário perfeito. Decida e ajuste no caminho. Haja imediatamente após decidir. A decisão sem ação morre antes de nascer. Hill contava que quase todos os 500 líderes que entrevistou tinham uma característica em comum. Sabiam dizer sim ou não sem titubear. Essa clareza vinha da confiança no próprio julgamento e, muitas vezes, da fé em um propósito maior. Exemplo prático. Pense em uma oportunidade de investimento. O indeciso espera até ter certeza e perde o momento ideal. O decidido avalia rapidamente, mede riscos, consulta quem precisa e age. O resultado? Ganha espaço, experiência e muitas vezes lucros que o indeciso nunca verá. Um ponto crucial: decidir não significa acertar sempre, mas significa aprender mais rápido. Quem decide constantemente está treinando o músculo da ação, enquanto quem procrastina fortalece o hábito de adiar. Hill resumiu bem: o mundo tem o hábito de abrir caminho para quem sabe para onde vai. Capítulo 9. Persistência. O teste final antes da vitória. Napoleão Hill chamava a persistência de o teste que separa os que desejam dos que realmente conquistam. Ele percebeu que a maioria das pessoas desiste no primeiro, segundo ou terceiro obstáculo, enquanto os vencedores seguem até que a vitória se torne inevitável. Persistência não é apenas insistir. É ajustar a rota e continuar avançando mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. É um compromisso inegociável com o objetivo que sobrevive ao desânimo, às críticas e até aos próprios erros. 4 pilares da persistência segundo Hill. Propósito definido. Saber exatamente o que quer. Desejo ardente. Querer tanto que desistir não seja opção. Plano bem estruturado. Ter um caminho, mesmo que precise ajustar. Resiliência emocional. Suportar frustrações sem perder o foco. Exemplo prático. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Hill diria que cada tentativa não era um fracasso, mas um passo que eliminava o que não funcionava. O grande erro de quem falha não é errar, mas parar antes de cruzar a linha de chegada. Muitas vezes, a vitória está a um passo do último não que você ouviu, do último problema que enfrentou ou do último revés que te derrubou. Persistir não é romântico, é desgastante, exige disciplina e muitas vezes significa seguir sozinho. Mas é também o que constrói histórias que inspiram e resultados que duram. Hill escreveu: o mais seguro caminho para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez. Capítulo 10. O poder do Mastermind. Ninguém vence sozinho. Napoleão Hill acreditava que o sucesso é multiplicado quando mentes se unem em harmonia. Ele chamou isso de Mastermind, uma aliança estratégica entre pessoas com objetivos e valores alinhados, que somam forças, ideias e recursos para alcançar algo maior do que poderiam sozinhas. O Mastermind não é apenas um grupo de amigos ou colegas. É um círculo intencional de pessoas que compartilham experiências, incentivam o crescimento mútuo e mantêm cada membro responsável por agir.
Por que o Mastermind é tão poderoso? Perspectivas diferentes, mais ideias e soluções para os desafios. Apoio emocional, motivação para continuar quando a vontade de parar aparece. Rede de contatos, conexões que aceleram resultados. Responsabilidade mútua, saber que outros acompanham seu progresso. Exemplo prático. Empresários de sucesso raramente trabalham isolados. Eles participam de conselhos, grupos de mentoria ou masterminds privados que trocam conhecimento de alto valor. Hill dizia que nenhum indivíduo possui todas as qualidades necessárias para o sucesso, mas em aliança harmoniosa, um grupo pode reunir todas elas. Formar o seu mastermind significa escolher cuidadosamente quem estará do seu lado. Gente que acredita no seu propósito, vibra com suas vitórias e te puxa para cima quando você fraqueja. E lembre-se, a qualidade das pessoas que você atrai é proporcional à qualidade da pessoa que você se torna. Agora você tem em mãos um conjunto de princípios que podem transformar completamente a sua vida. Vimos que não se trata apenas de dinheiro, mas de mentalidade, propósito e ação consistente. Aprendemos que fé, disciplina, clareza, alianças estratégicas e persistência formam a base de qualquer grande realização. Napoleão Hill repetia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas só quando essa crença é acompanhada de ação determinada. E mais, ação guiada por valores sólidos e propósito maior. Pense no que você ouviu hoje. Decisões com clareza para evitar anos de erros. Alianças certas para multiplicar resultados. Persistência inabalável para não parar no primeiro obstáculo. Controle emocional para manter o foco sob pressão. Fé e propósito para dar sentido a cada passo. A partir de hoje, você não é mais espectador da própria vida. Você tem um mapa. Cabe a você pegar essas chaves e abrir as portas que estavam fechadas. Escreva agora nos comentários: "Estou pronto para prosperar", porque quando você declara, você já começa a agir. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Ative o sino para não perder o próximo conteúdo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos que movem mentes e constroem impérios. Lembre-se, o sucesso deixa pistas e hoje você acabou de recebê-las.